Em Gênesis, capítulo 32, versículo 28, e diz assim: Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Na linguagem de hoje, seria ele lutou com Deus e com os homens e venceu. Eu me lembro que algum tempo atrás, eu estava sentado na igreja, junto com o meu irmão, e eu perguntei para ele: um homem pode lutar com Deus e vencer? Ele olhou bem para mim e falou: não. Aí eu falei: então lê esse texto aqui. Aí ele deu. Eu voltei a perguntar: um homem pode lutar com Deus? Ele disse para mim: pode. Está escrito aqui. Eu não sei como, nem quando, nem onde, mas a Bíblia está dizendo que pode. E se a Bíblia diz que pode, eu acredito. Eu louvei a Deus. Eu louvei a Deus porque tem cristão que acredita na Bíblia. Não importa. Tem gente que duvida, tem gente que tenta achar erro. Mas tem crente que acredita. Eu acredito. Eu acho que Deus, o Espírito de Deus, é Deus suficiente para escolher as pessoas certas para fazer um livro para mim que não tenha erro. Simples. Ninguém nunca conseguiu provar nada contra esse livro. Porque se provasse, deixava ele desacreditado. Então eu acredito na Bíblia Sagrada. Agora, como entender que um homem pode lutar com Deus e vencer? Como entender isso? Só tem um jeito. Você tem que acompanhar a vida de Jacó, descrita nas Escrituras, e o seu relacionamento com Deus. Através daí é que você vai descobrir se um homem pode lutar com Deus e vencer. Nesse caso, a gente vai até o início da vida de Jacó e vê que ele foi chamado de Jacó, enganador, suplantador. O irmão foi chamado de Esaú, que significa homem peludo. Então você vê que o nome já carrega a característica da pessoa. Jacó não era grande coisa, não. Porém, Deus faz um teste com os dois. Jacó era criador de ovelhas e Esaú era caçador. O Esaú sai para caçar, passa um bom tempo no meio do mato, não consegue pegar nada. Aí volta para casa esfomeado, faminto. E o Jacó está fazendo um prato de um guisado de carne com lentilhas, uma sopa. Aí o Esaú pede comida para o Jacó. O Jacó fala aqui: não, eu vendo. Eu troco pela sua primogenitura. Daí o Esaú fala: mas de que adianta ter a primogenitura se eu morrer de fome? Não. Pega a primogenitura para você e me dá aqui a comida. Trocou uma bênção de Deus, uma bênção eterna, por um prato de comida. Pasme. Com isso, você já percebe uma coisa entre os dois irmãos. Um era crente, o outro não era. E o pior, sabe o que é o pior? Que esse tipo de crente a gente está vendo nas igrejas o tempo todo. Tem gente que troca Deus por uma mulher, troca Deus por um emprego, troca Deus por dinheiro, você entendeu? Troca Deus por ninharia e troca a bênção de Deus também. Você vê que toda autoridade procede de Deus. Então, nós vivemos numa democracia. E essa autoridade Deus nos concedeu. Nos deu o direito do voto. Isso é uma bênção de Deus para a nossa vida. Eu louvo a Deus pela democracia. Nunca fui a favor de golpe de Estado, de coisa nenhuma. Por quê? Porque eu gosto da democracia. Se alguém estiver lá e eu não gostar dele, eu troco ele. Boto pro outro candidato. Mas tem gente que troca o voto por uma cesta básica, por um caminhão de terra.
E eu já vi isso, gente. Eu já vi até crente fazer isso. Acho um tremendo de um absurdo. Pelo amor de Deus. Nunca troque Deus ou a bênção que Deus te deu por uma ninharia. A bênção de Deus é eterna. Vai acompanhar você toda essa vida. E você vai levar essa bênção para a vida eterna. A proposta de Deus é a salvação eterna, acompanhada de um pacote de bênçãos que você vai levar para a vida inteira. Afinal de contas, para chegar na vida eterna, você tem um bom tempo vivendo aqui, enfrentando a luta. E Deus quer abençoar você. Quer que você tome conta desse pacote para a vida eterna. Você está me entendendo? Então, eu quero ressaltar uma coisa hoje. Não troque a bênção de Deus por nada. Ah, mas eu estou desanimando a minha igreja. Se for preciso, troque de igreja. Mas vá para uma que você se sinta satisfeito. E, se puder, se envolva no trabalho da igreja. Mas não troque Deus por nada. Porque Esaú trocou. E mais tarde ele chorou muito por causa disso. Porque Deus se desgostou com ele e permitiu que toda a bênção fosse para o Jacó. Apesar de todos os defeitos que ele tinha, ele levou a bênção e o Esaú ficou chorando. Chorou muito. Deve estar chorando até hoje. Então, cuidado com o que você faz com as coisas que Deus te dá. Se a gente observar, o Jacó era crente. O irmão dele não demonstra ser, não. Mas ele era um crente do jeito dele. Ele não estava nem aí se tivesse que fazer alguma coisa errada, ruim, como, por exemplo, enganar o irmão, enganar o pai. E é justamente o que acontece. Quando você começa a observar a vida de Jacó, você vê que a mãe era a favor dele, o pai era a favor do outro irmão. E a mãe se junta com ele para enganar o pai, coloca umas peles sobre o braço, o pai já não enxergava direito. Ele vai para receber a bênção final, prepara um prato de comida conforme o pai gosta, e vai lá, e o pai, em vez de dar toda a bênção para o irmão, que era o que deveria receber, acaba dando a bênção toda para ele. E Deus permite. Por que Deus permite? Porque o irmão vendeu. Ele tinha comprado. Deus permitiu. Mas o que você percebe com isso? Que ele era crente. Mas ele não tinha escrúpulo nenhum para fazer alguma coisa, enganar o pai, enganar o irmão, contanto que ele obtivesse o que ele queria. Até a bênção de Deus. Só que Deus não quer que você se utilize de meios ilícitos para você ter aquilo que Deus quer te dar, né? Quando ele faz isso, ele começa a entrar numa luta aberta contra Deus. Eu quero tua bênção, mas é do meu jeito. Deus não vai dar bênção para ele do jeito dele. Deus, é ele que manda. Não, de jeito nenhum. Os fins não justificam os meios. Se Deus quiser te dar alguma coisa, vai te dar de uma forma séria, competente, direita. Deus, é ele que manda. O que está errado, está errado. O que está certo, está certo. Não adianta. Você não pode mudar o errado para o certo ou o certo para o errado. Não tem como. Deus não aceita isso. E quando ele faz uma coisa dessas, ele entra num confronto direto com Deus. Sabe de uma coisa? Eu sou um cristão. E eu tenho que seguir esse livro aqui. Do meu jeito, Deus não vai me aceitar. Ele vai aceitar se eu me enquadrar
no jeito dele. O jeito dele está todo escrito aqui. Você que está me ouvindo hoje, fica ciente de uma coisa. Do seu jeito, Deus não vai te aceitar. Ele só vai te aceitar se você fizer do jeito dele. E o jeito dele está escrito no livro. Eu me lembro uma vez que eu vi um testemunho de um homem que ele aceitou Jesus Cristo como Salvador. Mas ele fumava. Daí ele foi falar com o pastor. Pastor, é o seguinte. Eu quero ser crente, mas eu não vou largar de fumar, não. Meu pastor, com a sua cabeça. Rapaz, desse jeito acho que não vai dar, não. Deus não vai aceitar um negócio desse, não. Eu falei, não, vai ter que me aceitar. Porque, olha, você vai entrar num confronto com Deus. Não, mas ele vai ter que me aceitar. O tempo passou, ele continuou fumando e continuou indo na igreja. Ele era crente que fumava. Aí um dia ele foi no médico, porque teve uns problemas no pulmão. Chegou lá, o médico falou, ai, você vai ter que parar de fumar. Porque senão você vai morrer. Aí, não fez por bem, acabou tendo que fazer por mal. Voltou para falar com o pastor. Pastor, eu acho que eu vou ter que largar de fumar. Por quê? Porque eu tô doente e o médico falou que se eu não parar de fumar eu vou morrer. Aí o pastor até riu, né? Eu falei para você que desse jeito não ia dar certo. Sabe, irmão, Deus tem regra. Deus tem um objetivo para mim, tem um objetivo para você, mas ele tem regra. Você tem que entrar dentro das regras. Eu tenho que entrar dentro das regras. Todos nós temos que entrar dentro das regras. E o que é pior, sabe o que é pior? É que existe a lei da semeadura. Deus deixou escrito, né, que o que você plantar, isso você vai colher. Não tem como você fugir disso. Aí o que aconteceu? O irmão ficou furioso com ele. E o irmão prometeu que ia matar ele. Um dia meu pai vai morrer. E nesse dia eu vou te matar. Aí Jacó agora conseguiu a bênção. Mas estava jurado de morte. Por quê? Porque fez do jeito errado. Você está me entendendo? Ia haver uma briga de... Quanta gente está se matando, quanto filho matando pai, matando mãe, quanto irmão matando irmão, é o tempo todo. E se você fizer errado, é só mais um nessa soma. Vai dar problema. Então, vamos deixar claro nesse vídeo. De repente você está lutando com Deus. Por quê? Porque você quer levar o seu casamento do seu jeito. Porque você quer levar a sua firma do seu jeito. Porque você quer no emprego fazer do seu jeito. Tem gente que bate a mão na mesa e fala, eu vou virar a mesa. Vou chutar o pau da barraca. Ele acha que do jeito dele Deus vai aceitar, mas não vai aceitar nunca. Se você continuar procedendo desse jeito, você vai entrar numa briga com Deus. Ah, eu quero, Deus, eu quero. Senhor, eu te quero. Mas é do meu jeito. Do seu jeito não vai ser. Você vai lutar com Deus como Jacó lutou. Jacó fez o que fez, teve que colher aquilo que plantou. Não tem. É a lei da semeadura. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Então, cuidado com o que você planta. Cuidado em como você faz. Cuidado do jeito que você faz. Ah, mas o meu pastor fala isso e eu faço aquilo. Ah, na minha igreja os crentes acham de um jeito e eu acho de outro. Não. Ali é preciso união. A função da igreja é propagar o evangelho de Jesus Cristo, é ganhar almas. E só vai fazer isso se você estiver unido num só compromisso, num só objetivo. Deixa Deus usar você, mas anda direito com Deus. Anda direito com a sua família, anda direito com a igreja, anda direito, sabe por quê? Senão você vai se encontrar brigando com Deus. Brigando com Deus. O Jacó conseguiu vencer.
E você vai vencer também. Mas se você seguir a receita dele. E a receita dele, nós vamos descobrir à medida que a gente for desvendando esse mistério da vida dele. Deus tem uma vitória para você. Deus vai dizer, toma a sua vitória. Lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó estava agora com 40 anos. Como é que eu sei que ele estava com 40 anos? É que o irmão dele casou com umas mulheres que não eram hebreias. E casou com 40 anos. E foi justamente nessa época que a mãe dele chama ele para ter um papo sério. Olha, o seu irmão quer matar você. E você vai sair daqui. Você vai para a terra do seu tio Labão, que era o irmão dela. E lá você vai ter que casar, vai tudo. Enfim, ela prepara todas essas coisas para o Jacó. E a gente percebe, sabe o quê? Que para ele se dar bem na vida, casar, ele tinha que levar um dote. Ele tinha que levar tudo. Então presumem os teólogos que ele saiu bem. Ele saiu com tudo. Ele saiu pronto. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Ele perdeu tudo. Quando ele chega na terra do tio dele, ele já não tem mais nada. Agora, no meio do caminho, então, eu acho que ele ficou preocupado. Ele dorme e ele vê uma escada. Ele tem uma experiência com Deus. Ele vê uma escada, anjo subindo, descendo na escada. E ali, ele fala com Deus e acerta algumas coisas. Deus, se o Senhor me abençoar, eu for e eu voltar, e eu, na tua bênção, e eu for vitorioso, eu prometo que te dou 10% de tudo que eu receber. Tudo. Nem faz o acordo. E Deus aceita, porque Deus abençoa ele, né? Então Deus aceita. E também dá origem ao dízimo, né? Ao dízimo de Israel, porque o nosso vem de Abraão. Mas enfim, ele acerta com Deus e ele vai. Quando ele chega lá, ele chega num poço. A Bíblia diz que os pastores se aglomeravam no poço. Como o poço tinha uma tampa muito difícil de tirar, arrancava-se a tampa do poço e as ovelhas bebiam água. Aí o que o Jacó faz? Ele vai na frente de todo mundo, arranca a tampa do poço sem que os pastores chegassem. Aí pergunta-se, né? Mas como que ele conseguiu fazer isso? Precisava juntar todos os pastores para tirar a tampa. Como que ele fez sozinho? Então os teólogos acreditam, entendem, que ele arranjou algum princípio de alavanca, colocou uns troncos por baixo, empurrou a tampa do poço. E, lógico, a priminha bonitinha que ele tinha gostado veio e deu água para as ovelhas primeiro, né? Aí o que acontece a partir daí? A prima vai lá e vai falar com o pai. Papai, Labão, o pai dela. Papai, o priminho chegou aí. Jacó é o nome dele. E ele fez isso, isso e isso. O Labão, que adorava um pouquinho de dinheiro e adorava se aproveitar de alguém, já cresceu o olho. Então chama ele aqui, chama ele. Já botou o homem no serviço, já ajeitou as coisas. Ele trabalhou um pouco de tempo, daí o próprio Jacó facilitou para ele, né? Falei, eu vou ficar aqui com você, mas né, eu vou ficar aproveitando da sua hospitalidade. Vamos fazer um acordo aqui. Mas que acordo você quer fazer? Eu trabalho para o senhor aí 7 anos, mas o senhor deixa eu casar com a prima. E fechou o acordo. 7 anos. Ele trabalhou 7 anos, quando foi no dia de casar, o sogro enganou ele. Ele casou com a irmã mais velha. Aí ele foi reclamar com o sogro, mas que negócio é esse? Falei, não, aqui o costume aqui é diferente. Aqui não é assim que funciona, não. Você tem que casar com a mais velha. Agora, se você quiser com a mais nova, é mais 7 anos. Aí aquilo que ele tinha enganado lá no passado, se voltou contra ele. O tio enganou ele.
Trabalhou 7 anos, depois mais 7 anos, para casar com a mais nova. Olha como ele amava a mais nova, né? E trabalhou 14 anos, irmão. Isso é que é amor, hein? Trabalhar 14 anos para casar com a mulher. Só que ele ficou sem nada. Ele enganou o irmão, agora o tio tinha enganado ele não tinha nada. Aí quando acabou os 14 anos, aí houve um outro acordo. Eu trabalho mais 6 anos, mas agora eu quero ter um salário. Enfim, durante 6 anos, Deus abençoou ele. A gente precisa parar para pensar numa coisa. Deus é pai, Deus não é padrasto. Por pior que ele fosse, por pior que os enganos que ele fez, por pior que ele estivesse brigando com Deus, mas assim mesmo ele era um homem de Deus, era um servo de Deus. Ele é um crente. Daí Deus abençoou ele. O homem ficou rico. Mais 6 anos Deus deixou ele rico. Agora vamos parar assim para pensar um pouquinho. Vamos parar para pensar em nós. A gente está na igreja, a gente às vezes vê uns crentes que, pelo amor de Deus, tem crente tribuloso. Tem alguns que a gente quer ver até de longe. Só que tem uma coisa, ele está na mão de Deus. Eu estou na mão de Deus. Nós estamos na mão de Deus. Por pior que seja o sujeito, é de coração para coração. Deus olha para o coração dele e fala, não, eu vou mudar você, eu vou transformar você, eu vou abençoar você, vou abençoar a sua vida, vou abençoar todos que te abençoarem. Jacó agora tinha 60 anos. 40 ele viveu com os pais antes de sair de casa. Depois ele trabalhou 7, mais 7, mais 6, com o tio. 20 anos. Total, 60 anos. Estava rico, estava bem. E aí Deus manda ele voltar. Acontecem uns entreveros de família lá na volta dele, mas no momento não interessa abordar essa parte. Ele sai e vai em direção ao Jordão. Quando chega no Val do Jaboque, no Jordão, Jaboque ou Jaboque, ele vai atravessar as coisas dele, ele começa a atravessar, passa tudo que tem, aí quando termina tudo, ele vai atravessar, aparece um anjo na frente dele. E até o momento, acho que ele não sabia o que era um anjo, né? E o anjo entra na frente dele, impede ele de passar, e ele entra num entrevero com o anjo. Na verdade, até aquele momento, ele não tinha percebido que ele estava lutando com Deus. E agora Deus se apresenta diante dele na pessoa de um anjo. E que a luta iria terminar por ali. A Bíblia diz que ele luta a noite inteira. E quando amanhece, ele está pendurado no pé do anjo. Porque provavelmente, depois de levar uma surra descomunal, ele percebeu que estava lutando com um ser sobrenatural. Daí, ao perceber que era um anjo, ele falou, não, você não vai embora enquanto você não me abençoar. E agarrou no pé do anjo. Aí aqui nesse episódio, eu quero fazer uma dramatização para você entender a situação do Jacó e da luta que ele estava tendo com Deus. Imagina assim, o anjo, o Jacó pendurado aqui no pé. Não, é drama, hein, irmão, é drama. Não é que está escrito isso, é para você entender só. É como se o anjo falasse assim, aí, senhor, tá aqui, ó. Eu dei uma surra nele já. E agora, o que o senhor quer que eu faça? Dou uma nele, acaba com tudo? Aí, imagina Deus falando pro anjo, não, agora você não pode. Por quê? Porque o que se humilha, eu exalto. O que se exalta, eu humilho. Eu sou Deus. E agora ele está humilhado aí, ó. Você não pode mais bater nele.
Vem, então, o que o senhor quer que eu faça? Abençoa ele. Abençoa ele, troca o nome dele, de Jacó para Israel, e abençoa ele. Aí, então, é onde nós lemos aqui, né? O anjo fazendo o decreto para ele, né? Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Você venceu. Toma, a bênção é tua. Porém, vamos continuar na nossa dramatização aqui. Aí, Senhor, abençoei ele. Abençoou? Agora dá uma trancada na perna dele aí, para ele perceber que ele estava lutando com Deus. E aí a Bíblia diz que ele deu uma cacetada na perna de Jacó. E dali em diante, Jacó mancou por toda a vida. Sabe, meu irmão? Irmão, mas ele quase que aleijou o homem. Mas acontece que dali em diante, a vida dele foi só alegria. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele disse assim: eu vi o Senhor face a face, e a minha alma foi salva. Sabe, querido, vamos entender uma coisa. Tem gente que para endireitar, Deus tem que dar uma trancada mesmo. O cara só vive torto. O cara só vive aprontando. Quanto crente que é blasfemado, quanto pastor que se vende, que só fica aprontando na igreja e o nome de Jesus é blasfemado. Às vezes a vergonha cai sobre a gente. Quanta gente que anda aprontando. Então tem gente que para endireitar tem que levar uma cacetada mesmo. Sabe o que a Bíblia diz? Que é melhor você entrar faltando um pedaço do corpo no céu do que com o corpo inteiro no inferno. Está escrito. Então tem hora que nessa luta com Deus, ele tem que dar uma acertada mesmo. Para a pessoa sentir que a coisa é séria. A coisa é séria. Só que ali, Jacó sentiu a alegria da salvação. E ele mudou. A vida dele mudou. A história dele mudou. O rumo da vida dele mudou. E hoje, a Bíblia diz que quando você aceita Cristo, você nasce de novo. O teu pecado é perdoado. E o Espírito de Deus vem morar dentro de você. Você morre para o mundo do pecado e da iniquidade e nasce para Deus como um filho. Quando você chega diante dele, você chega como uma criatura. Mas quando você recebe o Espírito, você nasce de novo. Daí sabe o que você sente? A alegria da salvação.